E aí, galera, pilotos via kart, como vão? Como vai todo mundo? Tudo bem? Eu queria fazer alguns comentários sobre o incidente que aconteceu. Incidente não, o acidente que aconteceu com a nossa colega e amiga piloto, a Roberta, né? Que realmente é extremamente desagradável, muito chato, né? A gente que organiza campeonatos não quer que aconteça nada com ninguém, né? E com nenhum piloto, que a gente saia de lá feliz, né? Porque participou de uma corrida, porque brincou, porque divertiu. Porém, infelizmente, né? Aconteceu esse fato, extremamente chato, né? Muito ruim. Mas eu queria fazer algumas considerações. O que acontece? Esses tipos de acidentes, eles acontecem, na maioria das vezes, não foi esse caso, por imprudência dos próprios pilotos, né? Eu que organizo o campeonato aí há 13 anos, com o Rafael me ajudando também, a gente percebe que depois que o piloto coloca o capacete, põe o macacão, eu acho que ele esquece que tem uma família aguardando lá de fora, tanto a dele como também dos outros pilotos, né? Que a gente tem que voltar para casa do jeito que a gente chegou. Nós sempre orientamos no briefing para todos terem o cuidado com relação à pilotagem, mas na hora da pista todo mundo esquece. E o que acontece? Os acidentes, eles estão sendo frequentes, as nossas baterias já está tendo um número considerável de pilotos, mas não é esse o problema dos acidentes, porque nós tivemos, né, nessa etapa, nós tivemos exatamente 18 pilotos da categoria Pro, 19, e 23 pilotos da bateria Series. E esses pilotos, eles ficaram separados, né, na pista, como você já sabe como é que é. Então, quando se alega, porque a pista estava muito cheia, não foi isso que causou o acidente. O acidente foi causado quando estava correndo apenas 23 pilotos, porque eles estavam separados. Então, não é a quantidade de pilotos que pode ocasionar o acidente, né? Nesse caso, não foi o que aconteceu. Eu gostaria de fazer algumas considerações com relação às outras etapas que houveram. Na primeira etapa do Supermaster, a largada foi uma coisa de louco, né? Teve batida para lá, batida para cá, e muitos dos que se manifestam, né? Inclusive no grupo, né? O grupo está lá para todo mundo se manifestar, está correto, mas eu acho que todos tinham que pôr a mão na consciência que os acidentes normalmente acontecem pelas imprudências dos pilotos, independentemente dele ser novato ou não. O novato, ele erra por às vezes, uma falta de habilidade. Mas os pilotos que são experientes, eles, quando acontece o acidente, acontece um totó, acontece uma batidinha na traseira, uma na lateral, eles sabem o que está fazendo. Então, a consciência nossa como piloto é que deve ser considerada com as atitudes de pista. Então, falta um pouquinho de consciência com relação ao perigo que é o automobilismo, né? Tem batida na Fórmula 1, na Fórmula Truck, na NASCAR, em todos os esportes, onde tem 4 rodas e tem um cara dirigindo, tem acidente, né? Então, teve comentários, isso é a culpa da organização, isso é a culpa do cartódromo. Vou falar para vocês, essa culpa é de todos nós, inclusive eu também que organizo, não por organizar, mas por ser piloto. Então, acho que todos aqueles que participam de qualquer campeonato, independente de ser do via kart ou outros, tem que ter a consciência do perigo que é e evitar ao máximo, tá certo? Às vezes manobras desnecessárias, bater, dar uma batidinha num, batidinha no outro, aí chega na hora lá, o cara me bateu, eu também pus ele para fora, ele me escorou na curva, eu mandei ele na grama. Eu acho que é um tipo de comentário extremamente inadequado e além também da atitude. Quando você coloca, eu até brinco, um coleguinha na grama, e se ele roda para dentro da pista e o outro bate em T nele e pode machucar. Então a gente tem que reaver, né? Não é reaver, é rever os nossos conceitos de pilotagem na pista. Aí eu peço a todos vocês para terem um pouquinho de consciência, às vezes esperar um pouquinho, aguardar. As corridas são de 30 minutos, então a gente pode ter um pouco mais de paciência. E não adianta culpar os novatos, tá? Se tem um novato na sua frente, você tem que ter o cuidado também com relação a isso, né? O cara não está lá, ele está lá para aprender, né? Ele vai aprender igual um dia a gente foi novato. Mas o cara não devia correr.
Tá bom, mas a gente sempre pergunta, olha, você tem experiência, você já andou, você já correu? Não, já corri, já andei e tal. Quem participou do briefing da corrida de domingo, teve um piloto que eu sabia que ele era novato, eu perguntei, olha, você já largou em fila dupla? Você já largou? Não, não larguei não. Então nós podemos inverter a sua posição? Ele falou, não pode, perfeitamente, e foi o que a gente fez. Então a gente procura ter um cuidado muito grande com relação a isso. Então eu gostaria de contar com a colaboração de vocês todos nas próximas etapas, para a gente ter um pouquinho mais de cuidado. Vai ter um novato? Vai, tá certo? O novato daqui 3, 4 corridas, ele já está melhor, mas a gente tem que ter um pouco de paciência. E se fizer uma análise, tá certo? Não comentando a atitude de piloto A, B, ou C, ou D, ou E, F, G, H e tal, se fizerem uma análise bem fria do acidente, como é que foi, começando a analisar lá na reta, como foi o procedimento todo, eu gostaria que todo mundo desse uma olhada e fizesse uma análise crítica aonde que aconteceu o acidente e por que aconteceu o acidente, não a rodada do novato, né? Que isso foi o fato que aconteceu. Porém, tudo que desencadeou até chegar. E o novato, que aconteceu o acidente, ele já pilotou várias vezes, muitas vezes. Rodar na curva, nós já rodamos, eu já rodei sozinho, como todos os pilotos já rodaram. Às vezes acontece alguma coisa, você freia errado, você trava, o freio trava e o cara rodou. A questão toda é que ele estava de macacão azul, né? Porque o macacão dele não tinha ficado pronto. Porque se tivesse com o macacão normal, talvez ninguém nem entendesse que era um novato. Como tem outros lá que já estão com o macacão do ViaKart para já ser identificado como piloto, né? E não teria esse problema. Outra coisa que eu queria pedir a todos os pilotos também é a utilização dos EPIs necessários. É importante ter o protetor de costela, é importante ter a pescoceira, é importante ter a luva adequada, o sapato adequado, a bota, tá? Quem puder, coloca uma joelheira que ajuda. Então, os acidentes, eles acontecem em 99% dos casos, tá certo? Muitas vezes pela falta de atenção da gente mesmo, né? Eu já tive um acidente gravíssimo que eu fiquei 4 meses, tá certo? Sem poder andar de kart, fiquei 2 meses andando de muleta e dormi 2 meses numa posição só, numa poltrona, porque eu não tinha condição de deitar na cama. Sabe onde foi? Foi só com pilotos de primeiríssima linha, só pilotos que sabem andar. 2 foram ultrapassar no lugar onde não deviam, bateram, rodaram, um ficou no meio da pista, eu vim numa fila e acabei batendo em um piloto, tá certo? Que estava no meio, que eu até rachei o volante do kart, né? Então, senhores, a gente tem que também, né, pôr a mão na consciência e ver o que é que a gente pode fazer para evitar, né? Então, eu estou aqui deixando aqui a minha opinião, perdão. Peço desculpas a todos os pilotos, né, por a gente não ter conseguido evitar esse acidente, né? Mas como eu falo em todos os briefings, nós temos 30 minutos de corrida, a corrida não acaba na primeira volta e temos muita coisa que fazer. Só para citar um exemplo da nossa, né, capacidade de não obedecer às regras do automobilismo, na hora que teve o acidente, logo depois, eu acho que uma volta depois, me parece, nós tivemos uma bandeira amarela. Ninguém tirou o pé. Ninguém tirou o pé. Do jeito que desceram na reta, fizeram a curva, fizeram tudo direitinho. Então, quer dizer, nós mesmos desrespeitamos, nós mesmos podemos ocasionar um acidente. Essa questão do revanchismo dentro da pista, um bate, outro bate, outro bate, outro bate, isso uma hora pode causar um trauma, não por causa do novato, mas por um cara experiente que às vezes se sentiu chateado que alguém passou ou alguém ultrapassou. Então a consciência ela vai muito mais da gente como piloto, né? E a gente tem que ter o nosso bom senso para poder fazer as corridas legais e a gente está lá para poder participar, né? Então esperamos aí das próximas vezes, né, a gente tem uma tranquilidade maior, né? Tenha um pouquinho mais de paciência para você. Se vocês verificarem que os vídeos que eu tenho postado, eu vou falar de mim, tá? Eu tiro o pé no início da corrida para não envolver no acidente, tá? Se vocês observarem minhas largadas, todas as largadas eu perco posição. Eu não ganho posição em quase nenhuma.
Só se eu largar na frente e for embora, né? Mas normalmente eu fico para trás, porque na hora que eu vejo que tem confusão, eu tiro o pé. Eu prefiro tirar o pé e sair de lá legal do que entrar naquele negócio de ficar disputando, bate para lá, bate para cá, e depois a gente tem um acidente, né? Mas isso é minha opinião, que já tive um acidente grave, tá certo? E não pude, né, correr durante 4 meses, tive sequelas a posteriori, tem sequelas até hoje do acidente, depois de quase 3 anos, né? Eu tenho uma posição que eu tenho inflamação no músculo do peito, né, que dependendo da posição que eu durmo, ele começa a doer por causa de um processo inflamatório crônico e eu acabo acordando à noite. Então, é muito chato isso. E foi um acidente de corrida, que eu não tinha nada a ver com o negócio, 2 pilotos foram disputar, onde não devia, bateram, rodaram, eu bati. Então, moçada, vamos fazer o seguinte, o campeonato ViaKart continua, né, nós vamos sempre pregar vamos dizer, a segurança da melhor forma possível. Agora, isso só vai acontecer a gente contando com todos vocês. E eu espero que a gente não tenha mais nenhum esse tipo de acidente, né? Porque inclusive acabou sendo muito desagradável, porque isso foi comentado em todos os grupos que eu participo de kart, né? De outros campeonatos, outras pessoas que eu conheço. E o que acontece é o seguinte, né? Gente faz comentário sem nem saber o que aconteceu, nem ver o que foi, e fazem críticas, tá certo, ao campeonato em si, e não sabe nem o que é, né? Então, isso não é legal pra gente do ViaKart, não é legal nem para mim, nem para o Rafael, porque a gente não quer isso de forma alguma, né? Mas se a crítica ela é construtiva, ela sempre será bem-vinda, né? E a gente aceita isso com a maior tranquilidade possível. Beleza, pilotos? Ó, na próxima corrida nós vamos estar todo mundo junto, todo mundo feliz, e a gente vai sair de lá sem nenhum acidente até o final do ano. Se Deus quiser, nós não vamos ter mais problema nenhum. Contamos com vocês todos, acreditamos que todos estão lá para fazer o melhor e fazer o bem para todos, e a gente sair de lá feliz. Tá bom, galera? Um abraço para vocês, nós encontramos na próxima lá. Valeu, muito obrigado aí pela atenção.